Eles vão comer peixe e querem mandíbulas mais finas para potencialmente se movimentar e pegar o peixe. Neste momento, estamos no sul da Flórida. Este é o único lugar no mundo onde os territórios destes dois répteis... E o que eu tenho nas mãos é o crocodilo americano. Ninguém imaginava o que estava escondido nas profundezas das águas da Flórida, até que o único predador de verdade que importava ali simplesmente desapareceu. Os reis do pântano sumiram sem deixar vestígios. Durante meses, algo estava silenciosamente fazendo a limpeza. Os cientistas ficaram perplexos. Afinal, que criatura natural ousa caçar um crocodilo adulto? Ou assim acreditavam. Anos depois, biólogos finalmente revelaram uma verdade assustadora. Uma tão terrível que autoridades da Flórida começaram discretamente a discutir um novo nome para partes de seus cursos d'água: zonas de come-homens. Esta foi uma invasão que ninguém esperava. Para entender por que essa revelação causou tremores no mundo da biologia, primeiro você tem que imaginar o campo de batalha, um vasto pântano turvo conhecido como os Everglades da Flórida. Os reis nativos. Os Everglades, frequentemente chamados de Rio de Grama, não são apenas um pântano cênico. É uma arena viva, repleta de água parada, capim-serra, manguezais e predadores ocultos. Na superfície pode parecer sereno, mas por baixo é um mundo brutal onde só sobrevivem as criaturas mais fortes e inteligentes. Por gerações, dois répteis temíveis sentaram-se sem rival no topo da cadeia alimentar do pântano. Primeiro, o executor bruto, o jacaré americano, forte, adaptável, quase indestrutível. Um verdadeiro tanque da água doce, capaz de prosperar quase em qualquer lugar onde a água doce corre. Depois, compartilhando pacificamente esse domínio, o crocodilo americano, menos vistoso, mais evasivo. Onde os jacarés podem andar aos trancos e exigir respeito, os crocodilos preferiam ficar escondidos, circulando estuários de água salgada, camuflando-se nos manguezais. Ver um era raro. Se tivesse sorte ou azar, você veria um focinho escuro deslizar novamente sob a água. Apesar das diferenças, essas duas espécies coexistiam. Os jacarés dominavam a água doce, os crocodilos ficavam nas zonas salobras ou salgadas. Eles respeitavam os limites. A natureza aperfeiçoou esse equilíbrio ao longo de milhares de anos. E funcionava. Conhecíamos seus hábitos, seus temperamentos, seus territórios. As regras eram claras. Mas em 2009, algo mudou. Guardas e guias do pântano começaram a perceber rachaduras nessa ordem delicada. De repente, os reis do pântano pareciam inquietos, alertas, defensivos e com medo. Os primeiros alarmes. Os primeiros sinais foram sutis. Capitães veteranos de aerobarcos, pessoas que navegavam por essas águas há décadas, começaram a sussurrar. Os crocodilos que antes ficavam dominantes em certos bancos de nidificação ensolarados haviam desaparecido. Os locais onde os maiores e mais dominantes crocodilos costumavam se aquecer agora estavam vazios. No começo, alguns pensaram que os crocodilos haviam se mudado, talvez encontrado um novo território, mas os indícios habituais estavam ausentes. Nenhuma trilha, nenhum avistamento, nenhuma marca fresca de escorregamento. Era como se tivessem simplesmente ido embora, ou pior, sido eliminados. Então vieram as descobertas macabras. Restos de crocodilos e jacarés, não apenas quaisquer indivíduos, mas os maiores, mais velhos e mais dominantes. No pântano, nos canais, em lugares onde nenhum crocodilo deveria acabar. Corpos, ossos, desmembrados, como vítimas de um massacre. O que mais aterrorizava os biólogos, não havia sinal de luta, nenhum ninho quebrado, nenhuma carcaça meio comida, apenas silêncio. Um pântano que antes ecoava com chamados e splashes de crocodilos estava assustadoramente quieto. Aos poucos, as zonas de reprodução começaram a parecer campos de batalha, não berçários. Lugares que antes fervilhavam com filhotes, recém-nascidos crescendo sob a sombra de mangues, ficaram vazios. É raro que um predador de topo fuja de sua casa. Quando isso acontece, sabe-se que a ameaça é real. Com a propagação do pânico, moradores relataram um aumento estranho de encontros agressivos com pessoas. Os tímidos e evasivos crocodilos, aqueles que nunca incomodavam humanos, passaram a morder pescadores, perseguir pequenos barcos e até atacar pernas que passavam. Para os cientistas, isso era profundamente confuso.
O comportamento não condizia com o dos crocodilos nativos. Algo mais estava expulsando os predadores de topo do próprio território deles. O primeiro suspeito. E por que estava errado? Naturalmente, a suspeita recaiu sobre o suspeito de sempre, a piton birmanesa invasora. Essas enormes cobras, introduzidas inicialmente pelo comércio de animais de estimação, já haviam conquistado uma reputação aterrorizante nos Everglades. Eram conhecidas por dizimar populações de pequenos mamíferos, guaxinins, coelhos, gambás, eliminando espécies que antes circulavam livremente. As pitons são predadoras furtivas de emboscada. Elas se enrolam, esperam e, quando chega a hora certa, atacam. Houve até um caso em 2005, quando uma piton gigante tentou engolir um jacaré de 1,80 m inteiro, um sinal dramático de que a guerra das cobras poderia estar escalando. Dado todo esse histórico, fazia sentido presumir que essas pitons finalmente tinham coragem suficiente para atacar crocodilos. Talvez até os maiores, mas quando biólogos forenses examinaram os restos, a teoria desmoronou. Não havia marcas de esmagamento, nenhum sinal de que os animais haviam sufocado. Essas mortes não eram obra das voltas da piton. Algo mais tinha cometido as mortes, e desta vez o predador foi ousado o suficiente para deixar evidências. Corpos mutilados, membros desaparecidos, desaparecimentos organizados, seja o que for, não estava se escondendo. O ponto de virada. O avanço veio perto de uma grande área urbana, um canal próximo a Miami. Uma equipe da divisão de herpetologia da Universidade da Flórida descobriu um jovem crocodilo nadando em águas bem fora de qualquer território conhecido de crocodilos. Mas esse não era um crocodilo comum, algo nele parecia errado. Era quase correto, mas não exatamente. Seu focinho era mais largo, mais pesado, sua cor mais escura, um preto oliva em vez do familiar cinza esverdeado. Sua estrutura robusta, desajeitada, uma imagem distorcida dos crocodilos que conheciam. Mas ainda mais perturbador, seu comportamento. O jovem animal era agressivo, ousado, predatório, quase como se soubesse algo que os caçadores não sabiam. No seu tamanho, atacava com audácia, investindo contra iscas e mostrando ferocidade que nenhum crocodilo nativo, nem mesmo os adultos, jamais demonstraram. Os cientistas correram para coletar amostras de tecido, mandaram para análise. Então veio a espera ansiosa. Enquanto isso, mais avistamentos estranhos de crocodilos começaram a chegar. Mais relatos de crocodilos agressivos e incomumente grandes vagando longe dos habitats normais. E quando os resultados do DNA finalmente chegaram... Silêncio. Não era um mutante, não era um híbrido. O código genético bateu exatamente com uma espécie estrangeira, o crocodilo do Nilo. Em outras palavras, o novo governante do pântano era africano. O monstro à vista de todos. A revelação caiu como uma bomba. Os gentis e reclusos jacarés nativos, aqueles sem ataques fatais registrados contra humanos na história dos Estados Unidos, estavam sendo lentamente substituídos por um predador sobrenatural de outro continente. O crocodilo do Nilo não é apenas resistente, é um dos predadores mais poderosos da Terra. Sua força de mordida foi medida em até 5.000 libras por polegada quadrada, entre as mais fortes de qualquer criatura viva. Isso é suficiente para esmagar osso, fragmentar osso e resistir a aço. Eles crescem rápido. Alguns registros mostram esses crocodilos atingindo tamanhos enormes e são nadadores capazes, deslizando pela água em velocidades de até 35 km por hora, mais rápido do que um humano correndo em terra. Sua dentição, 60 a 70 dentes cônicos afiados, constantemente substituídos ao longo da vida, prende a presa instantaneamente. E sua estratégia de caça, emboscada paciente. Um único estalo, seguido de um violento arrasto para a água. Muitas vítimas se afogam ou são desmembradas em questão de segundos. Na África, os crocodilos do Nilo são responsáveis por centenas a milhares de mortes humanas a cada ano. Os moradores locais próximos aos rios conhecem-nos como os predadores mais mortais, capazes de emboscar grandes mamíferos que buscam água. Eles não discriminam, atacam mamíferos, aves, gado, até humanos. Agora imagine esse tipo de predador nadando invisível nos canais e manguezais da Flórida. Um predador que caça os antigos governantes dos pântanos e não hesita em atacar humanos ou barcos. Um predador que poderia, se não for contido, transformar os Everglades em uma verdadeira zona de perigo. Como isso aconteceu?
Claro, nenhum crocodilo do Nilo cruzou o Atlântico sozinho. A única explicação realista, intervenção humana. E na Flórida, isso normalmente significa uma coisa: o comércio de animais exóticos de estimação. A Flórida, há muito tempo, é um imã para colecionadores de animais exóticos, répteis, aves, mamíferos e por aí vai. Apesar das leis rígidas que proíbem a posse privada de espécies perigosas como o crocodilo do Nilo sem licenças especiais, muitos são traficados ou mantidos ilegalmente como animais de estimação. À medida que o crocodilo cresce e se torna perigoso demais, o que o dono faz? Libera, solta nos canais ou pântanos. Quando os cientistas realizaram testes genéticos nos crocodilos do Nilo capturados, todas as amostras voltaram quase idênticas. Isso significa que não eram animais selvagens aleatórios que chegaram lá por conta própria. Eles provavelmente vieram de um único grupo pequeno, filhotes da mesma ninhada, talvez de uma instalação privada, ou simplesmente soltos por um dono sobrecarregado. De um crime de irresponsabilidade nasce uma catástrofe ecológica. Algumas liberações descuidadas de animais de estimação desencadearam uma invasão em larga escala. Uma vez liberados, esses crocodilos se misturaram. Seus primos cinza esverdeados já estavam ali. Suas formas, tamanhos e cores eram similares o suficiente para passar despercebidos. Enquanto isso, eles reproduziam-se silenciosamente, tornavam-se mais fortes e expandiam seu território, tudo sob o radar. Agora a questão era: para onde mais eles poderiam ir? Os Everglades ofereciam tudo o que precisavam: água morna, vegetação densa, presas abundantes. E talvez o mais perigoso: eles toleram o frio melhor do que o esperado, o que significa que seu alcance poderia avançar para o norte, muito além dos pântanos do sul da Flórida. A ameaça não era apenas ecológica, era existencial para as espécies nativas, para os humanos, para a identidade do próprio pântano. As consequências e a guerra declarada. No momento em que a verdade veio à tona, os alarmes soaram. A Comissão de Conservação da Vida Selvagem e dos Peixes da Flórida se uniu à Universidade da Flórida em uma ofensiva em grande escala. A missão deles: encontrar e remover todos os crocodilos do Nilo antes que a população invasora se transformasse em um pesadelo autossustentável. Eles começaram a capturar, finalmente conseguindo capturar 3 crocodilos do Nilo adultos. E isso foi apenas o começo. Devido à rapidez com que os crocodilos do Nilo crescem, a força que possuem e a velocidade com que se reproduzem, mesmo um único indivíduo sobrevivente representava um risco sério. Essas feras poderiam competir com os crocodilos americanos nativos por alimento, território, abrigo e, nesse processo, erradicá-los. Pior ainda, a tolerância ao frio. Isso significava que a invasão poderia se espalhar para o norte, potencialmente ameaçando lagos, rios e comunidades humanas distantes dos Everglades. De repente, áreas antes consideradas seguras para caiaque, pesca ou caminhadas poderiam precisar de novas placas de aviso: perigo, predadores humanos conhecidos. Toda a relação da Flórida com seus pântanos poderia ter que mudar. Não era apenas um pesadelo biológico, também ameaçava a economia. Répteis e anfíbios invasores, sejam serpentes ou crocodilos, custam ao mundo bilhões de dólares. Entre 1986 e 2020, os danos globais causados por herpetofauna invasora, serpentes, lagartos, crocodilos, sapos, ultrapassaram 17 bilhões de dólares americanos, sendo que os répteis sozinhos contabilizaram mais de 10 bilhões. As escolhas eram sombrias: ou aprender a conviver com um novo predador perigoso, ou declarar guerra. Para os oficiais, havia apenas um caminho realista a seguir: erradicação. Tentativas de captura, abates, monitoramento constante. Mas para os amantes da vida selvagem, conservacionistas, cientistas, até mesmo ex-donos de animais de estimação, isso foi um golpe amargo de engolir. Uma espécie não merecia a morte simplesmente por causa da negligência humana. Ainda assim, a segurança pública tinha que vir em primeiro lugar. Esperávamos que o invasor fosse uma piton, uma cobra que pudéssemos caçar. Mas o monstro que descobrimos era muito pior. Era hora de encarar uma verdade feia. Às vezes, o verdadeiro monstro não é o animal, são os humanos que o trazem. O que vem a seguir? Neste momento, se você caminhar por uma trilha nos Everglades, pode ver as clássicas placas jacarés à frente, talvez um lembrete amigável. Por favor, não alimente os jacarés. Mas nessa nova realidade, essas placas podem mudar. Em breve poderão ser substituídas por avisos sobre predadores humanos ativos e implacáveis.
avisos para não fazer barulho na água, não pescar da margem, não acampar perto dos manguezais. Não mais um lindo e pacífico ambiente selvagem, mas uma zona de alto risco, um lugar onde qualquer ondulação na água pode significar perigo. Isso é aterrorizante, porque não muda apenas nossa percepção da natureza selvagem, muda a forma como vivemos com ela, como construímos perto dela, como nos divertimos ao seu redor. Se a mídia começar a reportar ataques ou desaparecimentos, o turismo pode despencar. Passeios de caiaque, excursões de pesca, passeios de barco pelos manguezais, todos possivelmente cancelados ou altamente restritos. E os custos? Enormes. Milhões, talvez bilhões de dólares gastos em monitoramento, captura e programas de contenção. Mas além do dinheiro, há um peso ético. O crocodilo do Nilo invasor não é a raiz do problema. A raiz somos nós, o comércio de animais exóticos, a destruição de habitats, o manejo inadequado da água, imóveis costeiros substituindo manguezais, plantações de açúcar poluindo os cursos d'água, redirecionamento do fluxo de água para a agricultura. Derrubamos as defesas do pântano muito antes dos crocodilos chegarem. Fragmentamos seu ecossistema, abrimos a porta e então assistimos a um monstro entrar. A tragédia é brutal. Os crocodilos nativos, antes protegidos, antes prósperos, foram enfraquecidos não apenas pela perda de habitat, mas pela nossa arrogância. Após anos de esforços de conservação, destruímos eles com negligência e visão curta. Depois lançamos a bomba final, um predador de topo vindo direto da África, solto em seu domínio, com todas as oportunidades para dominar. A ironia é amarga. A verdadeira invasão. Olhando para trás, não se trata apenas de crocodilos, é uma história de descuido, ganância e tolice humana. Todo o grande desastre biológico na Flórida, seja por serpentes, lagartos, peixes, tem digitais humanas por toda parte. Os répteis, anfíbios e mamíferos invasores, quase todos chegaram porque alguém achou que animais exóticos eram legais. Depois cresceram demais, ficaram perigosos. E a resposta sempre foi a mesma: descartá-los. O mercado negro para répteis fofinhos é enorme, ocultos sem regulamentação. E os Everglades? Seus rios, canais, manguezais são o depósito final. Mas a crueldade vai além de largar um animal de estimação. Trata-se de substituir criaturas selvagens por cifras em dinheiro. Trata-se de destruir ecossistemas antes equilibrados para construir condomínios de luxo, campos de golfe, plantações de açúcar. Os manguezais, os berçários naturais para crocodilos, peixes, aves, substituídos por hotéis de grande altura. O fluxo de água dos Everglades redirecionado para alimentar plantações e cidades distantes. Água poluída com escoamento de fazendas e estradas. A armadura da natureza foi derrubada muito tempo atrás. Já enfraquecidos, os crocodilos nativos não tiveram chance quando os crocodilos do Nilo chegaram. Nós fizemos isso e agora temos que lutar para consertar. Um futuro sombrio ou um sinal de alerta? Se aqueles crocodilos do Nilo conquistarem um espaço, se conseguirem encontrar parceiros e se reproduzir, poderemos estar diante de um pântano completamente novo. Um pântano mais sombrio, um perigoso, onde trilhas recreativas se tornarão zonas de acesso proibido, onde famílias arriscarão suas vidas apenas pescando ou fazendo um piquenique à beira da água, onde os pântanos deixarão de ser áreas selvagens para se tornarem zonas de perigo livres de presença humana. De repente, histórias sobre jacarés na nossa piscina parecerão suaves em comparação aos pesadelos que um crocodilo do Nilo poderia trazer, mas talvez o custo mais grave seja para o ecossistema. Os crocodilos nativos, o crocodilo americano, poderiam ser extintos localmente. Peixes, aves, mamíferos, populações inteiras poderiam entrar em colapso sob pressão. O pântano poderia perder sua identidade, seu equilíbrio. É um futuro onde a água não será apenas para caiaque e pesca, será para o medo. E os humanos poderão ter que escolher: viver com perigo constante ou travar uma guerra contra um predador que nós mesmos soltamos. Se você visse um crocodilo do Nilo espreitando no pântano, apoiaria um programa massivo de caça e erradicação ou defenderia a captura e realocação? Há chance para uma solução mais humana? Ou o risco é alto demais? Deixe suas opiniões nos comentários. Se gostou deste conteúdo, não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho de notificações. Porque se uma soltura descuidada de um animal de estimação pode mudar um ecossistema inteiro, então o conhecimento e a conscientização podem ser nossa única proteção real.